Olá, a reflexão hoje é sobre instinto de preservação. Esse tema surge aqui porque, ao intencionar fazer esse vídeo, aconteceu um movimento de observar como estava a aparência, né? Se o cabelo estava arrumado, se não estava, e a luz e tal. Não assim tão detalhadamente, mas o movimento surge, né? E aí surge uma reflexão sobre isso. Por que é importante esse movimento ou não, né? Por que ele surge? Essa é uma reflexão interessante, porque você não vê isso, por exemplo, nos animais. Você não vê esse movimento pela estética, a não ser nos rituais, né, de acasalamento, que a gente sabe que os animais se exibem, né, uns para os outros, na intenção de conquistar, mas é uma questão bem diferente, né? Do ser humano, o que aparece é um movimento de sobrevivência. Se não a sobrevivência propriamente por uma questão de morte física, a preservação da vida é um movimento de preservação da vida, nem que seja social. Tem uma questão de sobrevivência social muito forte que envolve o ser humano. Por isso essa preocupação tão forte com a estética do corpo, porque é um valor da sociedade em que nós vivemos, e que se você não tem esse valor, você pode ser excluído, você pode não pertencer. E isso é uma questão muito delicada para o ser humano, né? Condicionado como estamos à sociedade como ela é, né? Isso estou falando aqui, avaliando o movimento no Ocidente, né? Em outros lugares, nas tribos, aí no meio do mundo, na Índia, talvez, no Tibete, em outras culturas orientais e bem diferentes, já pode ter um movimento diferente, né? Mas aqui, considerando aqui, agora, esse movimento, nessa cultura em que esse corpo está inserido, é uma reflexão interessante. Esse movimento de sobrevivência que surge. E surge por quê? Não seria talvez porque nos sentimos tão frágeis, tão isolados, que nós precisamos ser acolhidos, uma necessidade muito grande de pertencer a um grupo para se sentir protegido, em última instância para se sentir amado? Por que essa urgência tão grande? Por que esse movimento tão forte? Não estará ele baseado nesse sentimento doloroso de separação, de estar separado? E por isso nós precisamos tanto ser amados? Não será o peso desse sentimento que nos faz lutar o tempo inteiro? Nisargadatta, o sábio da Índia, já dizia que todos os nossos problemas, todos os nossos sofrimentos, veja, ele dizia todos, estão relacionados com a sobrevivência do corpo. Por quê? Porque
nós somos condicionados a acreditar que estamos morando dentro do corpo. Ou ainda mais profundamente, somos o corpo e o que surge nele, né? No caso, a mente e sua complexidade psicológica. Então, todos os nossos problemas, todo o nosso sofrimento estaria relacionado com a preservação do corpo. Vamos refletir se não é assim. Porque o corpo precisa alimentar-se, ele precisa estar protegido do frio, da chuva, das ameaças externas. E enquanto um ser psicológico e social, ele precisa estar incluído num grupo para sobreviver. Algumas experiências com bebês órfãos demonstram que quando ele recebe alimento, mas não recebe afeto, ele adoece. Não basta só alimento. Nós precisamos de afeto, de aconchego, de pertencimento, de nos sentirmos amados. Mas quem precisa de amor? Aquele que sente que não tem amor. Isso me lembra a história do peixe que procura pela água. Porque, em última instância, não. Em primeira instância, nós somos essa unidade. E ela, contemplada com muita profundidade, se revela como o próprio amor. Então, sendo o próprio amor, nós procuramos ser amados. É realmente muito estranho, isso é muito estranho. Por conta do condicionamento em que vivemos, nós vivemos o sofrimento. E aqui, veja, surge um convite para olhar profundamente para a tua experiência e observar como ela é uma experiência de unidade, não uma experiência de separação. Então, na verdade, esse sentimento ele não tem lugar. O sentimento de precisar ser amado ou pertencer, ele não tem sentido se é tudo uma única nem é a palavra certa, né? Se é tudo uma unidade, se é tudo não dois, nem unidade não é. Então, não tem outros, não tem você e outros que precisam pertencer a alguma coisa. Claro, isso precisa ser observado muito atentamente, isso precisa ser existencial. Isso não basta ser uma fala, não basta você ter um insight de que realmente não tem distância entre o saber e o sabido, que a experiência é a própria consciência, que não tem um corpo onde mora uma consciência, mas o corpo surge na consciência. Não basta que se diga isso, que se tenha até um insight disso. É preciso que isso seja existencial. É preciso que isso se torne a primeira instância, não a última instância. Não o fundo, mas a forma, né? Forma e fundo, figura e fundo, que seja a figura, que seja aquilo que está evidente. E todo o desenrolar da história, com seus mecanismos, porque veja, o mecanismo ainda continua, apesar de que se sabe disto, o mecanismo de sobrevivência continua. Então,
o personagem se preocupa com a aparência, com a diferença que ele vê no corpo que vai se cansando, se degenerando, os cabelos brancos que surgem. O mecanismo automático ainda surge, apesar desse saber, mas isso vai ficando cada vez mais em segundo plano. No fundo, como uma história que se está vendo, como um filme que se está assistindo. E o reconhecimento de que você não é o filme começa a ficar na frente. É a figura. É o que realmente você reconhece como sendo você mesmo. A experiência total, não o fragmento que se sente separado, carente, frágil. Então precisa se proteger no mecanismo de medo, no mecanismo de ignorância. É só ignorância, porque isso já está aqui, já está presente, já é assim. Você não tem que aceitar nada, simplesmente já é a verdade. Mas o convite, olhar e olhar, olhar e olhar, como é assim. O pequeno esforço no começo de deixa de lado aquilo que você acredita como verdade. Deixa de lado aquilo tudo que foi dito. Deixa de lado todas as crenças. E habita a verdade que você é. Com tudo que a experiência te traz. Inclusive o pensamento de estar aqui pensando sobre isso. A experiência total só acontece na consciência. Veja se não é assim. Veja se não é assim. Veja se não é assim. E aí a vida continua. Ela não vai se esfacelar. Mas fica diferente. Para o personagem também fica diferente. Então, deixando esse convite, eu me despeço. Namastê, queridos.